Olá, meus irmãos. Nesta oportunidade eu vos saúdo na paz do Senhor. Com muita alegria estamos novamente transmitindo essa escola bíblica dominical para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos já na nossa 10ª lição, onde estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, que trata da restauração espiritual e social e política do povo de Deus, quando eles regressaram do cativeiro e agora estava reconstruindo a sua cidade, o seu templo, os seus muros, a sua cidadania e a sua dignidade. Mas ao chegarem de volta à sua terra, encontraram muita destruição e muitos inimigos da obra. Então Deus usou homens como Esdras, Zorobabel, Neemias, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias para estarem ajudando, especialmente Ageu e Zacarias, especialmente eles ajudando a reconstrução do povo e da cidade. Nós já estamos na nossa 10ª lição, cujo título é Provai se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus, dia 6 de setembro de 2020, o nosso trimestre já está quase ficando para trás, estamos já caminhando para a reta final, um novo trimestre está vindo aí e estaremos estudando o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, e com certeza Deus tem também algo especial para falar conosco nesta oportunidade. Vamos então, o nosso texto áureo diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4 e o versículo 1. O nosso texto áureo, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Assim como houveram falsos profetas no Antigo Testamento, que tentaram desvirtuar o povo da essência de servir a Deus, da mesma maneira, hoje também temos pessoas que tentam desencaminhar o servo de Deus e também enganar os incautos, os desapercebidos, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pregadores, todos eles motivados por espíritos enganadores que tentam burlar a verdade de Deus, tentar transformar ela em um caminho mentiroso. Mas é por isso que nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos dar ouvido a esses espíritos enganadores. Nós temos que estar com a palavra de Deus na nossa cabeceira e assim ouvindo, aprendendo, meditando e colocando em prática a palavra do Senhor. Desta feita, eu mando um grande abraço para todos os obreiros do campo aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus de Mutum. Um grande abraço aos nossos cooperadores, um grande abraço aos nossos professores da escola dominical. Acredito que muito em breve nós estaremos reunindo novamente, presencial, ainda cumprindo algumas regras de restrição, mas estaremos retornando se Deus assim permitir. Vou mandar um abraço também para os pastores aí da nossa região, cooperadores nossos, companheiros, melhor dizendo, companheiros nossos que estão aí trabalhando também nas suas igrejas aí na região. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa lição. Nossa lição é grandinha hoje, viu, irmãos? Ela tem 5 tópicos, nós não podemos titubear, senão a gente fica para trás, tá bom? E o vídeo não pode ficar muito grande, senão fica muito pesado. E é interessante que a gente grave um vídeo, uma aula com tempo hábil, mas sem perder o conteúdo. Os irmãos têm que me entender. Se a gente conseguisse falar tudo que a gente vai falar em 20 minutos, seria muito bom. Mas uma lição com conteúdo desse, não tem condição de você falar ela com 20 minutos. Senão a gente passaria por cima de muita coisa boa que os irmãos necessitariam ouvir. Tá aí a nossa lição. Princípios divinos em tempos de crise. Princípio divino em tempo de crise. É na crise que aparecem as oportunidades, sejam boas, mas acontecem as ruins também. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 6, de 10 a 14. Primeira carta aos Tessalonicenses, 5, de 20 a 21. E 1 Coríntios 14, versículo 29. Leiamos então Neemias primeiro. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei.
e percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem ou me envergonharem, né? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme as tuas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Está aí Neemias 6, de 10 a 14. Você já deve estar percebendo o ardiz do inimigo contra a vida de Neemias, né? Nós vamos comentar daqui a pouco. Vamos lá. Agora, Tessalonicenses, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. E 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros os julguem. Glórias a Deus. Nossa introdução, na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra o servo de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, como houve falso profeta na antiguidade, hoje também temos falsos profetas que se levantam em nome de Deus, mas na verdade o interesse deles é maligno, é diabólico, para tirar o povo de Deus do verdadeiro caminho que se deve andar, viu? Então é aí que nós temos que tomar cuidado. O crente que prioriza a Bíblia Sagrada, o crente que prioriza a palavra de Deus, não abre mão dos cultos de ensino, não abre mão da escola bíblica dominical, são os crentes fortalecidos contra essas artimanhas do inimigo. O inimigo tem aí os seus emissários, o inimigo tem os seus enviados, aonde a intenção dele é semear joio no meio do trigo, é jogar fermento na massa, é bagunçar com a obra de Deus, tentar parar o povo de Deus, como os falsos profetas tentaram parar o nosso irmão Neemias, que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Primeiro tópico da nossa lição, cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Se você está acompanhando as minhas aulas, pastor, eu perdi uma aula, volta lá, elas estão gravadas aí no YouTube, no nosso canal AD Mutum. Onde você está assistindo, é só você procurar que você vai achar as nossas aulas. Se você está acompanhando as nossas aulas, você vai perceber que ao longo delas nós fomos mostrando como que os inimigos da obra trabalharam contra Neemias. Então, primeiramente, quando Neemias chegou, com toda aquela sua estratégia que ele usou, e isso para nós obreiros é uma grande lição de liderança e aprendizado na obra de Deus, Neemias chegou com aquela estratégia que Deus havia colocado no seu coração, porque Neemias era um homem de oração. Logo que eles descobriram que eles estavam tentando reconstruir os muros, eles se opuseram a Neemias. Se opuseram, usaram de várias artimanhas. Aí eles começaram a infamar a obra, começaram a fazer chacota, começaram a desprezar e causar um desânimo no meio do povo, um desânimo, para que ninguém entrasse ali ajudando. E eles viram que não foi dado crédito a eles. Pode ter desanimado um ou outro, mas a obra não parou por causa deles. Tentaram infamar Neemias, dizendo que Neemias estava querendo se tornar rei. Neemias está fazendo isso aí porque ele quer ser rei sobre nós, viu? Ele vai governar sobre nós. E nada disso aconteceu. Mandaram uma carta para o rei Ciro dizendo que o Neemias estava se rebelando, que a cidade de Jerusalém estava se rebelando e que Neemias estava querendo ser rei e que isso atrapalharia os impostos, né, que iam lá para o rei. Ou seja, tentaram trabalhar pela questão financeira, que Neemias estava querendo dar um golpe. Nada disso resolveu. E o Neemias, ele não estava querendo ser rei de ninguém, só estava querendo fazer a obra que Deus havia colocado no coração dele. Agora, o que eles fizeram? Depois de ter tentado várias artimanhas, até partir para a violência, eles partiram. Neemias disse, nós lemos na lição passada, que Neemias, um grupo trabalhava na obra, outro grupo estava armado esperando eles para se defender dos seus inimigos. Ele chegou a dizer que numa mão tinha a ferramenta de trabalho, na outra eles tinham a arma para se defender contra os inimigos que estavam vindo para atacá-los, para tentar impedir de fazer a obra. Assim também, irmãos, nós, obreiros do Senhor, a nossa arma, tá? A nossa arma, disse Paulo em 2 Coríntios 10, que a nossa arma é espiritual, viu? A arma do crente é essa aqui, ó, para nos resguardar contra os ataques do inimigo. O crente tem que lançar mão desta palavra, ouvir, meditar e botar em prática, tá? E pegar aqui as promessas que tem aqui e colocar em evidência. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, as armas da nossa milícia, disse Paulo em 2 Coríntios 10, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meu irmão, aprenda a lutar com as armas certas, viu? O inimigo está tentando atacar seu lar, está tentando atingir seu marido, minha irmã, está tentando atingir seu esposo, sua esposa, meu irmão, está tentando atingir seus filhos ou alguém da sua casa, ou está tentando atingir as suas finanças. Pensa bem, as suas armas serão espirituais, é com elas que você vai derrotar o inimigo. E outra coisa, tá lembrado aquele hino antigo, que o inimigo vem com um sapatinho de algodão? Então observa só, ele vai começar com desânimo, viu? Ele vai tentar colocar desânimo em vocês, como os inimigos tentaram colocar desânimo na equipe de Neemias. Sanbalate, Tobias, Gesem e outros mais, tentaram, a primeira coisa que eles fizeram é desanimar o povo, para não trabalhar, mas não conseguiram, não conseguiram. Então, a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer com você, meu irmão, minha irmã, é tentar colocar desânimo em vocês, viu? Desânimo. Ficar em casa, não vou para o culto não, não vou para a ceia não que eu estou cansado, não vou para o culto de ensino não que eu estou cansado. Cansado todo mundo tá, meu irmão, todo mundo trabalha, mas busca a força no Senhor e vai para a casa de Deus, viu? Vai para a casa de Deus e vai resolver o problema. Primeira coisa que os judeus reconstruíram quando eles voltaram do cativeiro foi o altar. Vocês estão lembrados dessa lição? Está aí nas nossas lições passadas. A primeira coisa, Deus sabia que eles precisavam priorizar as coisas espirituais. Não bate com aquele texto de Jesus em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiramente, eles restauraram o templo, começaram pelo altar. E no altar que a coisa flui, tá? Agrada a Deus que o resto Deus vai te ajudar. Então, busca a força no Senhor e vai para a casa de Deus e cuida da sua vida espiritual, cuida da vida espiritual do seu lar, que Deus vai te dar vitória. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram que, com tanta graça, que a construção do templo, que havia estado parada há 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Então tá aí, havia uma rixa entre eles porque os samaritanos eram judeus mestiços, eram misturados, pagãos. Ao mesmo tempo eles queriam servir a Deus, ao mesmo tempo eles estavam se dobrando perante os ídolos. Então Deus não aceita esse tipo de gente, viu? Não aceita esse tipo de gente. Gente que está na prática da idolatria não agrada a Deus. Ele pode até falar de Deus, ele pode até pregar bonito, ele pode até cantar bonito, mas não agrada a Deus. A idolatria ainda é um pecado condenado pela palavra de Deus do Antigo ao Novo Testamento, tá? Então, os samaritanos eram esse tipo de gente, eles eram pagãos misturados com a crença no Deus Todo-Poderoso. Então misturou, Deus não recebe mais. E eles não se resguardaram do paganismo, então os judeus não aceitaram que eles cooperassem na obra de Deus. Obreiro que não se desliga, cooperador, irmão, que não se desliga das coisas deste mundo, ou está embaraçado, ele não consegue fazer a obra de Deus 100%, não consegue. O camarada quer ser obreiro, mas tem amor ao dinheiro. O camarada quer ser obreiro, mas quer misturar com a política, né? Não, as duas coisas não se coadunam, não dá para colocar as duas juntas. Ou você vai ser um obreiro de valor, ou você vai se embaraçar com essas coisas, tá bom? Vamos lá então continuar. Tobias e Sanbalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles uma mulher chamada Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para salvar a sua vida. Olha a artimanha dessa gente, olha a artimanha, tá? Olha como é que eles são sutis nos argumentos dele, viu? Toma cuidado com os falsos profetas, tá? Muitos deles andam de porta em porta aí, levando revistinha e tudo mais, são verdadeiros falsos profetas. Outros estão ocupando a televisão, outros estão ocupando a internet, tá? Para ludibriar as pessoas com falsos ensinos. Chegaram perto de Neemias, inclusive a profetisa Noadias, ou Noadias, né? Eu tenho uma prima que chama Noádia, e aqui alguns comentaristas chamam essa profetisa de Noadias, então qualquer um dos nomes eu acho que tá bom. Chegou perto dele e falou: Neemias, a sua vida está correndo perigo, rapaz, eles estão querendo te matar. Olha, disso Neemias já sabia, desde que ele saiu lá da corte persa, né? Que ele trabalhava lá com o rei Dario, para vir reconstruir a sua cidade. Se você vai ler isso no início do livro de Neemias, ele já estava correndo perigo, desde que ele saiu do seu trabalho. Neemias deixou lá o seu trabalho como copeiro do rei, ele tinha essa profissão,
e foi para Jerusalém reconstruir lá os muros, fazer a obra de Deus. Ele já sabia que estava correndo perigo, então não era nenhuma novidade. Mas olha a artimanha dessa gente. Os falsos profetas, inclusive uma mulher chegou perto dele e falou: Neemias, você está correndo perigo de vida, para essa obra e vai para dentro do templo. Lá dentro do templo, aí nós vamos fechar as portas, lá dentro você vai ficar resguardado. Espera aí, ponto. Essa proposta era ruim? Aparentemente não. Politicamente correto na visão dos homens? Não, mas na visão de Deus não estava correta. Por quê? Primeiro, Neemias estava incumbido por Deus de fazer uma obra. Eles queriam que Neemias parasse. Neemias estava fazendo a obra. Eles queriam que Neemias interrompesse. Eles colocaram medo em Neemias. Deus não trabalha com medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de fortaleza. Então, tentaram causar medo em Neemias e pavor em Neemias. E falar com ele, sai correndo. Aí Neemias pensou, peraí, eu por acaso eu sou homem de sair correndo? De largar tudo? Peraí, tem alguma coisa aí. Tá? E falaram com ele o pior, olha o pior agora, vai para dentro do templo. Peraí, Neemias não podia ir para dentro do templo, ele não era sacerdote, tá? Quem não era sacerdote não podia entrar lá, só os sacerdotes nomeados por Deus, chamados por Deus, que poderiam entrar lá. Sacerdote judaico, não tem nada a ver com sacerdote de outra religião, é sacerdote judaico, eleitos ali pela palavra de Deus no livro de Êxodo. Então, só os sacerdotes poderiam entrar lá, era um ambiente consagrado, era um ambiente santo. Ninguém poderia, e até o sacerdote para entrar lá, ele tinha que estar santificado. Aí o que eles fazem? Neemias, para a obra, os inimigos estão querendo te matar e corre para lá e entra para dentro do templo. Que se ele entra dentro do templo, o que eles iam fazer? Eles iam infamar ele. Ele falou, tá vendo lá, ó, o líder de vocês profanou o templo. Aí pronto, a carreira ministerial de Neemias estava arrasada, acabada. Irmãos, mas glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse homem chamado Neemias. Ele era um homem de oração, ele era um homem vigilante, ele era um homem centrado no trabalho, irmãos. Ele estava centrado na obra de Deus. É assim que nós obreiros temos que ser. Nós temos que ser centrados no trabalho. Obreiro com a cabeça floreando, né, tentando enfeitar o pavão, não funciona na obra de Deus, não funciona. Nós temos que ser centrados. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para ensinar, nós fomos chamados para exortar, para consolar, para chorar com quem está chorando, para sorrir com quem está sorrindo. Nós somos chamados para dar exemplo para os fiéis da igreja e até mesmo para os de fora, né? E temos que estar centrados nesse projeto, centrados. Não podemos ficar dando tiro para tudo quanto é lado no escuro, não, viu? Não podemos de maneira nenhuma, senão a obra de Deus fica prejudicada. O exemplo também deixado por Balaão, o que Neemias falou? Deixa eu voltar aqui o texto. Deveria fugir para salvar a sua vida. Olha o que ele respondeu, ó. Olha o que ele respondeu a essa gente. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Versículo 11 da nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 6. Um homem como eu fugiria? Olha só a postura de Neemias, irmãos, essa deve ser a nossa. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Oh, maravilha, tá vendo? Irmão, nós precisamos de obreiros como Neemias. Viu? Obreiros como Neemias, que respeita as coisas santas, que respeita as coisas de Deus, que respeita as coisas espirituais, tá? Tem coisa que não era para Neemias. O trabalho dele era reconstruir os muros, ele estava fazendo isso. Entrar no templo era os sacerdotes, ou seja, Neemias respeitava as hierarquias e as funções que Deus havia estabelecido. Da mesma maneira, nós temos que respeitar, irmãos, uns aos outros. Nós temos que nos dar o respeito e respeitar as pessoas que Deus tem chamado e vocacionado na obra de Deus. Tá? O diácono tem que ser respeitado, o cooperador tem que ser respeitado, o professor da escola dominical tem que ser respeitado. Eu, como pastor, eu não entro na sala da escola dominical e vou pedindo lá, agora deixa eu dar aula aqui que eu sou pastor da igreja. Jamais, tá? Lá tem um professor naquela classe, o professor daquela classe tem que ser respeitado, o porteiro da igreja tem que ser respeitado, a líder do ciclo de oração tem que ser respeitado, porque ela foi colocada para isso. Enfim, irmãos, Neemias era um homem que respeitava e nos deu este grande exemplo. Vamos agora para Balaão. Todo mundo conhece a história de Balaão. Balaão, a princípio, era um profeta, mas ele foi chamado pelo Balaque, que era o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Aí, a princípio, ele até foi bem. Falou, como é que eu vou amaldiçoar um povo que já é abençoado? Eu não posso fazer isso. Mas como ele não podia amaldiçoar, ele então falou com Balaque, né? Falou, a única maneira desse povo ser amaldiçoado é vocês pecarem contra Deus. Então, ele ensinou a Balaque como é que faz. O que o Balaque fez? O Balaque ensinou o povo a pecar, né? Com as suas artimanhas ali, e o povo pecando, Deus haveria de punir ao povo. A única maneira do povo cair
na maldição é o pecado. A única coisa que traz maldição para a vida do homem é a prática do pecado. Por isso que o homem deve arrepender-se, crer em Jesus e abandonar o seu pecado, para a maldição também cair por terra. Senão ele vai ficar maldito para o resto da sua vida. Então depois o Balaão é o tipo de obreiro que se corrompe. Ele se corrompeu por causa do dinheiro e lançou tropeço, ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel. E o povo então infelizmente caiu e depois houve uma guerra, houve uma matança e até o próprio Balaão acabou morrendo nessa guerra. Enfim, são pessoas que começam bem, mas infelizmente terminam mal, viu? Balaão é o tipo de gente, de crente que começa bem e termina mal. O tipo de obreiro que começa bem, mas infelizmente termina mal, porque não vigia e porque está preso às coisas materiais. Continuemos, que a nossa lição é grande. Neemias tinha o dever de examinar a profecia, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. É o que nós já comentamos. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 12. Está vendo, irmão? É isso que nossa lição está falando de hoje. Provai se os espíritos são de Deus. Então o que você vai fazer? Você recebeu uma palavra? Digere ela, tá? Examina ela na palavra de Deus você examina ela. A profecia tem 3 objetivos: exortar, consolar e edificar. Se ela não passou por esses 3 crivos, ela não serve para você. A Bíblia manda julgar profecia e não profeta, viu? A profecia e não profeta. Porque o profeta, ele pode hoje falar em nome de Deus, amanhã ele pode falar em nome dele mesmo. Ele pode até dar lugar ao diabo depois, se ele não estiver vigiando. Então, nós temos que julgar a profecia, porque o profeta, quem vai tratar com ele é Deus. É Deus quem vai tratar com o profeta. Então, você julga a profecia. Você observou o que Neemias fez? Usa a mesma regra, tá? Ele ouviu e pensou: peraí, eu correr? Não, eu não sou homem de correr. Segundo, eu entrar dentro do templo? Não, não compete a mim entrar dentro do templo. Aqui que ele concluiu, essa palavra não é de Deus. Se não é de Deus, o que ele fez? Rejeitou totalmente e pediu a Deus que tratasse com Sambalate e Tobias para que eles parassem com isso. Estava infernizando a vida dele, entendeu? Para ele parar de fazer a obra do Senhor. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios 10:4, eu já citei aqui nessa aula, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, arma-se das armas da justiça, meu irmão. Tá? Quais são as armas da justiça? Oração, viu? Vigilância. Acompanhado de santidade. Sem santidade, você estará fragilizado diante dos ardis do inimigo. Acompanhado de uma devoção a Deus, adoração, gosto pela estar na casa de Deus. Essas coisas contribuem para você estar armado com as armas da justiça, viu? A fé inabalável em Jesus que vai te fazer voar acima das tempestades dessa vida. Às vezes o inimigo vem com tanta veemência, com tanta coerência nas suas palavras, que aparentemente você pensa até que é de Deus, mas quando você vai examinar, não é de Deus. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado, porque tem muita gente tombando, muita gente caindo, porque não vigia nessas áreas, não vigia, tá bom? E depois culpa Deus, culpa a igreja, culpa a Bíblia. Não, a culpa foi sua, da pessoa mesmo, sua não, né? Misericórdia dos irmãos. A culpa foi da pessoa mesmo que não vigiou, viu? Não vigiou. Ela tinha que ter vigiado, ela tinha que ter ouvido e ponderado aquilo ali se realmente era de Deus. E orar. Vocês estão lembrados de Josué? Quem lembrou agora de Josué diante dessa situação? Josué, qual é a ordem que Deus deu a Josué? Josué, você vai tomar posse da terra prometida. Chega lá, você vai encontrar os cananeus que são totalmente idólatras, tá? Idólatra, eles são promíscuos sexualmente. Eu estou trocando minhas palavras, tá? Eles sacrificam crianças. Eu quero que você entre lá e passe a espada sem dó. E Josué entrou, lutando. Aí daqui a pouco os gibeonitas vieram e enganaram ele. Os gibeonitas eram cananeus, tinham que ser destruídos também. Os gibeonitas chegaram lá e vestiram-se de mendigos. E quando chegou lá, todos farrapados, pão mofado na bolsa. Aí o Josué falou assim: e vocês, quem são? Ah, rapaz, nós somos de longe, não somos daqui não, e tal. E cheio de conversa para boi dormir lá com Neemias, com o Josué, perdão. Aí eles falaram assim: ó, ô Josué, jura aí diante do seu Deus, rapaz, que você não vai fazer nada mal contra nós, que você não vai fazer mal contra nós, que você não vai destruir a gente não. O Josué, o que ele tinha que ter feito? A mesma coisa que Neemias fez. Ele tinha que ter analisado a situação, ele tinha que ter buscado ao Senhor, orado ao Senhor, mas Neemias não fez, o Josué não fez isso. O que ele fez? Quando os homens, os gibeonitas, disfarçados, né, ali de andarilhos, né,
pediu ele que jurasse, a primeira coisa que ele fez, levantou a mão, Senhor, abençoa, eu nunca mais vou matar essa gente, tá? Não vou destruir essa gente. Quando ele acabou de orar, daqui a pouco os gibeonitas falaram, agora você não pode fazer nada mais contra nós. Nós somos aqui dessa terra, nós viemos aqui, né, fingindo, mas nós somos dessa terra aqui mesmo. E o que aconteceu? Josué não podia mais, porque ele jurou, ele deu a palavra dele, não podia fazer mais nada. Mas botou serviço pesado nas costas deles. Mas eles influenciaram Israel na idolatria. Viu aí? Por causa de uma falta de vigilância de Josué, o mal entrou dentro do povo de Deus. Assim nós, obreiros, líderes, não podemos abrir mão disso. Não podemos dar o púlpito da nossa igreja para qualquer um pregar. Você não pode dar classe da escola dominical para qualquer um ensinar, viu? Por quê? Porque você pode estar colocando veneno no meio do povo e você, como obreiro, é responsável por isso, tá bom? Toma cuidado. É melhor você pregar uma mensagem todo dia do que você, e o povo te conhece, sabe da sua índole, do que você deixar que outra pessoa venha e faça o seu trabalho e acaba fazendo errado. Então tá aí, usa as armas da justiça. Segundo tópico, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Agora, esse segundo tópico, ele vai contar umas histórias do Antigo Testamento bastante dramáticas, né? Uma delas está lá em 1 Reis 13. Eu não vou poder ler tudo, porque é muito grande, é muito grande. Olha só o tamanho, ó, tá vendo? Então, eu não vou poder ler tudo. Eu vou voltar aqui atrás e vou contar essa história para vocês e vou passar a repetir por esse segundo tópico e depois você lê em casa. Lê em casa, anota aí essas citações, está na sua revista, viu? 1 Reis 13 conta a história dramática. Qual a história dramática? Vocês sabem que Jeroboão, ele assumiu o reinado das 10 tribos do norte. O reino se dividiu com Roboão, filho de Salomão. E então, o Roboão ficou governando no sul, Judá e Benjamim, 2 tribos, e Jeroboão ficou com 10 tribos lá em cima no norte. O que Jeroboão fez? Infestou as 10 tribos de idolatria. Infestou. Ele foi um agente do mal. Rei, né? Um rei de Israel, das 10 tribos, mas ele foi um instrumento do diabo para espalhar a idolatria, a superstição e a miséria no meio do povo de Deus. Ele contaminou muita gente por causa disso. O que aconteceu? Deus manda um profeta lá. Um profeta foi lá. Quando chegou lá, o profeta, que a Bíblia não dá o nome dele, profetizou que anos depois Deus levantaria um renovo, ou seja, uma pessoa nasceria e faria diferença. E essa pessoa é Josias. Josias, ele foi usado por Deus para fazer uma grande reforma religiosa em Israel, acabar com essa idolatria que começou com Jeroboão. O que aconteceu? Ele disse que, para provar que aquilo tudo era verdade, que levantaria um renovo, um homem, né, que quebraria aqueles altares pagãos, aquela idolatria, e pegaria os ossos dos sacerdotes pagãos que estavam infestando Israel de idolatria, mandado do rei Jeroboão, ele colocaria esses ossos em cima daqueles altares, ou seja, profanaria aqueles altares pagãos, de forma que eles não poderiam ser usados mais para idolatria. E o que aconteceu? Falou, para cumprir o que eu estou falando é verdade, o altar vai se fender agora. Quando ele acabou de falar, o altar começou a rachar. O Jeroboão, que estava ouvindo a profecia, estendeu a mão para tentar segurar o altar. Quando ele estendeu a mão dele ressecou na hora. Ressecou, não tem aquelas pessoas da mão ressecada? Ressecou a mão dele na hora. O Jeroboão tirou a mão, aí ele pediu misericórdia. Ora a Deus aí para que minha mão restitua. O profeta gentilmente orou, Senhor, restitui e tal. A mão dele restituiu na hora, mas o altar pocou no meio e as cinzas do altar se derramaram. É o sinal que Deus estava dando de que aquela profecia daquele profeta, que a Bíblia não deu o nome dele, se cumpriria. Está em 1 Reis 13. E essa profecia se cumpriu quase 300 anos depois. Quase 300 anos depois, nasceu Josias e acabou com aquela idolatria. Acabou com aquela e cumpriu tudo aquilo que estava sendo profetizado há anos e anos atrás. Para provar que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Viu, meu irmão? Deus conhece toda a sua vida, o seu passado, o seu futuro. Deus conhece tudo. O que aconteceu? Aquele profeta, infelizmente, depois ele deu uma bobeira, né? Deus falou com ele, não volta pelo mesmo caminho, não coma pão, não beba água nessa terra. O que ele fez? A mandado de um falso profeta velho que estava lá, ele foi, saiu do caminho dele, comeu pão, bebeu água e acabou morrendo, matado por um leão. É uma história dramática, né? E é triste porque o rapaz foi fazer lá, né, a vontade de Deus, mas ele desobedeceu a Deus também. Era uma terra de desobediência onde ele não podia desobedecer. Ele infelizmente acabou desobedecendo e acabou morrendo. Um leão matou ele e somente matou. Ele não comeu, não devorou, não fez nada. O profeta velho que havia ludibriado ele, veio depois e sepultou o corpo dele, ainda chorou em cima do cadáver dele ainda, ou seja, lágrimas de fingimento em cima
do cadáver do rapaz ainda, porque o profeta novo foi desviado pelo profeta velho. Ele desviou do seu caminho, foi desviado do seu caminho pelo profeta velho. Ah, pastor, mas o que Deus não tratou com o profeta? É lógico que tratou, meu irmão. É lógico que tratou. A Bíblia não narrou todas as histórias, nem todos os fins. Então, com certeza, esse profeta velho, ele recebeu a batata quente dele, tá? Pode ficar tranquilo que Deus não deixa aqui, ó, ninguém morre devendo, tá? Ninguém morre devendo. Pode ficar tranquilo. Ele tomou o que ele precisava, com certeza, viu? E o profeta jovem foi honrado porque a palavra dele se cumpriu anos depois. E a coisa que mais me interessa, acho mais interessante, quando Josias, anos depois, foi fazer aquela reforma religiosa, para fazer tudo que esse profeta novo havia falado, quando ele foi profanar a sepultura desse profeta, aí os conhecedores do fato, que conhecia a palavra de Deus, falaram, rei Josias, por favor, não faça isso. Não viole a sepultura desse rapaz. Aí ele falou assim, por que eu não posso violar a sepultura desse rapaz? Assim, porque foi esse rapaz que há anos atrás profetizou o que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo agora. Tá vendo? E o rei Josias, então, não mexeu com aquela sepultura. Mas o resto, ele acabou com toda a idolatria, todos aqueles sacerdotes pagãos, ele acabou com aqueles homens e promoveu uma grande reforma espiritual e religiosa em Israel. Cumpriu-se a profecia do profeta jovem. Outro caso dramático é o fato de o profeta Jeremias, ele diz, a Bíblia diz que no tempo do profeta Jeremias surgiriam falsos profetas. Quer ver? Ó? Capítulo 5, versículo 31, se não me falha a memória. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. 5:31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Então, quer dizer, na época de Jeremias já havia falsos profetas. Tinha vários falsos profetas lá que quando Neemias falava uma palavra, eles tentavam desfazer do que Neemias havia falado. Tinha um tal de Ananias lá que era um verdadeiro falso profeta. Ele morreu prematuramente porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Então, sempre houve falso profeta, mas também existem os verdadeiros profetas, né? Jeremias, o Micaías e tantos outros profetas, né? Isaías, Ezequiel, foram homens que Deus usou tremendamente. E dessa maneira, infelizmente também no meio deles surgiram falsos profetas que acabaram contaminando a vida de muita gente. Esse outro episódio aqui é quando o rei Josafá de Judá fez aliança com Acabe de Israel. Pastor, por que tem Judá e Israel? Porque o reino se dividiu, irmão. Está lembrado que eu falei? Judá ficou sendo conhecido as duas tribos, Judá e Benjamim, e Israel ficou conhecido as outras 10 tribos. Então, haviam dois reis simultaneamente governando o povo de Deus. Um rei no sul e um rei no norte. Nessa época aqui, o rei Josafá, que era um rei bom, temente a Deus, governava Judá. E o rei Acabe, que não valia uma prata de 10 centavos, e mais a sua mulher Jezabel, eles governavam as 10 tribos. O que aconteceu? Fizeram aliança. Ou seja, irmão, crente não pode fazer aliança dessa maneira com ímpio, espiritualmente não, de maneira nenhuma. Tá certo? Toma cuidado com isso. Isso é julgo desigual. Isso sempre trouxe prejuízo para o povo de Deus e vai continuar trazendo prejuízo. O Acabe tinha uns profetas que ele pagava esses homens para profetizar para ele. Ele, mas a mulher dele, Jezabel, que também não valia nada, profetizava, pagava esses homens para profetizar só coisa boa para ele. O Josafá foi lá para fazer uma aliança para ir para a guerra contra um outro rei. Aí ele viu aqueles homens falsos profetas falando um monte de bobeira lá. Aí ele perguntou a Acabe assim, ô Acabe, não tem aqui um profeta de Deus aqui nesse lugar não? Olha aqui, ó, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Só que o Micaías disse a Acabe, nunca profetizava o que Acabe gostava, só profetizava coisas ruins para Acabe. É lógico que Acabe estava na prática do pecado, até o pescoço, e Deus nunca ia amaciar o ego dele, não. Hein? Aí quando foram chamar o Micaías, ele falou, ó, o rei está te chamando, você cuidado que você vai falar lá. Ele falou, ó, o que Deus colocar na minha boca, isso falarei. Quando chegou lá, ele ficou com medo. O rei falou assim, profetiza. Ele foi profetizou, vai que vocês vão em paz. Aí o rei Acabe falou com ele assim, rapaz, fala a verdade, eu quero que você fale a verdade. Ele falou, então tá bom, vou falar a verdade agora. Então toma, falou com ele, ó, eu vi Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor, cada um fugindo para os montes. E foi embora e profetizou. Aí o Acabe apelou com ele, tá vendo? Eu não falei que esse homem nunca profetiza para mim o que é bom, somente o que é ruim? Aí pegaram o Micaías, o Acabe mandou prender ele na cadeia e deixar ele lá angustiado, comer pão ruim e água de amargura. Deixou ele lá na cadeia até que Acabe voltasse. Sabe o que ele falou? Se você voltar, Deus não falou na minha boca. Oh, isso aqui é profeta de Deus, tá vendo? Isso aqui é profeta de Deus. Bateram na cara dele, teve um falso profeta lá que bateu na cara dele, e ele falou, ó, se você voltar em paz, Deus não falou na minha boca. O que aconteceu?
Acabe foi para a guerra com Josafá. O Josafá viu que aquilo era uma empreitada ruim, viu que aquilo não era para ele, partiu fora. O Acabe ficou lá na guerra. Um soldado inimigo pegou o arco e jogou uma flecha a esmo, sem saber para onde estava jogando. Só que aquela flecha tinha endereço. O endereço era a costela de Acabe, lá no meio da multidão dos outros soldados. Aquela flecha foi certinho na greta da armadura de Acabe e perfurou Acabe. O Acabe falou com o chefe do carro dele, toca o carro aí que eu estou sangrando e estou morrendo, estou muito ruim. E partiu. Quando chegou lá em tal lugar, o Acabe já estava morrendo já. E o sangue dele escorreu e os cães vieram lamber o sangue dele para cumprir a profecia do profeta Elias. Existe profeta de Deus, tá? Existe profeta de Deus. Então, cumpriu a palavra de Micaías e cumpriu a palavra de Elias, que diz que os cães lamberiam o sangue dele. É outro fato dramático, quase que o Josafá entra numa furada por causa de uma aliança mal feita, viu? Toma cuidado com isso. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar muitos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Vários outros falsos profetas foram confrontados por Moisés, Jeremias, Ezequiel, que combateram tenazmente, ou seja, com muita garra, esses falsos profetas e os seus ensinos heréticos. Tá? Sempre houveram falsos profetas e os verdadeiros profetas, os verdadeiros líderes combatem esse tipo de gente. Tomem cuidado, cuidado com o que você está ouvindo na internet, viu, irmão? Cuidado com os vídeos e áudios que você está ouvindo na internet. Pondera tudo, vem para a palavra de Deus. Crente que não frequenta cultos de ensino, não liga para a escola dominical, não valoriza os cultos de terça-feira, estão fadados a cair nesse fracasso, a ser enganados, e daqui a pouco o coração dele está envenenado e ninguém mais tira esse veneno, tá? Não tem jeito mais, porque ele deixou que o veneno caísse na sua corrente sanguínea espiritual. Toma cuidado. Valoriza a igreja onde você reúne, valoriza o seu obreiro, tá? Valoriza e são pessoas que você conhece. No Novo Testamento nós temos também vários fatos. Jesus advertiu que viriam falsos profetas. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, Jesus, numa das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Tiatira, aonde Jesus endereçou cartas, chamadas 7 cartas do Apocalipse, uma para cada igreja, das 7 igrejas, uma delas na igreja de Tiatira, Jesus censura e questiona o fato daquela igreja tolerar uma mulher chamada Jezabel. Talvez o nome dela nem seria esse, mas pelo fato dela estar fazendo a mesma coisa que a Jezabel lá do passado, esposa de Acabe, fez com os israelitas. Ou seja, ela corrompeu os valores do povo de Deus, infiltrando idolatrias e perniciosidades no meio do povo. Essa mulher chamada Jezabel por Jesus, ela também estava na igreja de Tiatira, se dizendo profetisa, mas ensinando o povo a fazer o que não prestava, ensinando prostituição, ensinando idolatria para o povo, superstições e tudo mais, tá? Jesus falou que aquela igreja, ele estava reprovando aquela igreja, porque ela estava tolerando essa mulher Jezabel. A Bíblia também nos diz que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Jesus profetizou que apareceriam falsos profetas. O que o falso profeta faz, irmãos? O falso profeta, ele desvirtua a palavra de Deus. O profeta, ele está pensando em promoção pessoal, ele está pensando em ganho financeiro, ele está pensando na sua palavra e não na palavra de Deus. Tá? Esse é o falso profeta. Leva o povo para longe de Deus e para longe da palavra do Senhor. Então esses falsos profetas têm que ser desmascarados e têm que ser reprovados e expulsos, se preciso for, do meio do povo de Deus. Porque eles não podem ficar, porque eles contaminam o povo de Deus. Tá? Que Deus tenha misericórdia. Pessoas se passando por pregadores, mas por trás da vida deles está um fracasso total. Tá? Não conseguem se firmar na verdade, não conseguem se firmar na santidade e andam por aí porque fala bonito, prega bonito, né? Acaba atraindo a atenção de muita gente. Então não é pregar bonito que resolve. O ideal é pregar a verdade, viver a verdade e pregar a verdade. Pregar bonito é fácil demais, muita gente fala bonito. Adolf Hitler, ele promoveu a Segunda Guerra Mundial e matou milhões de pessoas só convencendo as pessoas pela sua fala. Só convencendo as pessoas pela sua fala, ele levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Imagina só o estrago que uma palavra pode falar. Viu? Por isso que o crente tem que ficar com a palavra de Deus. Se Deus usar um profeta para falar com você, pondera na Bíblia. Vai na Bíblia, procura o seu pastor, conversa com ele, tá? E toma um conselho ali com a palavra do Senhor. A Bíblia advertiu de vários falsos profetas, viu? Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses
que viriam falsos profetas para operar sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tá vendo? As pessoas que não se interessam pela verdade acabam caindo na mentira. Então, ou você se firma na verdade, ou você vai ser presa fácil com o inimigo com as suas mentiras. 1 João 2,18 diz que o espírito do anticristo já está no mundo, trabalhando desde aquela época para se manifestar agora no final dos tempos. Então, meu irmão, só vai ficar firme de pé na presença de Deus quem estiver armado com a couraça, com a armadura de Deus, com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e os calçados da preparação do Evangelho. Efésios, eu estou me referindo a Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Tá? Então, só quem estiver com esta armadura de Deus é que vai suportar os ardis do inimigo. Viu, meu irmão? Eu te convido, você, meu irmão, que não frequenta os cultos de terça-feira. Eu convido você a passar a frequentar os cultos de ensino na nossa igreja, que é terça-feira. Eu convido você a ser um aluno aplicado da escola dominical. Quando eu digo aplicado, você não pensar na revista só no domingo pela manhã. Tem as leituras diárias que você pode fazer para você estar enriquecendo a sua vida com as pérolas preciosas da palavra de Deus. Tá bom? Faça isso e o inimigo não vai ter vez contra a sua vida. Continuemos, irmãos. Terceiro tópico da nossa lição, devemos julgar as profecias. Sim, a Bíblia tem essa palavra para nós. Neemias julgou a profecia. Dá licença, deixa eu beber um pouco d'água aqui. Neemias julgou as profecias, viu? Ele julgou a profecia. Vocês estão lembrados do que falaram com ele? Até a profetisa Noadias mandou ele correr para dentro do templo e largar a obra. Ele viu que aquilo não era de Deus. Então ele examinou as profecias. Observa só. Nós hoje podemos e devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida dos dons espirituais. Paulo se dirigiu à igreja de Corinto dizendo que ela tinha todos os dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa. Está vendo uma igreja dotada de todos os dons? Pastor, quais são os dons? São 9 dons. Está lá em 1 Coríntios 12. Você vai ver a relação dos dons, todos eles operados por um só Espírito, que é o Espírito de Deus. É Ele quem usa a igreja nos dons espirituais. Tá bom? Ali tem dons de curar, tem dons de profecia, dom de língua, interpretação de língua, dom de sabedoria, palavra da ciência, operação de maravilha, discernimento de espírito. São 9 dons espirituais. O que a igreja está hoje mais precisando é o discernimento de espírito. Mas nós temos que pedir para Deus usar a igreja naquilo que Ele quiser usar, viu, irmãos? Nós precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos buscar os dons do Espírito e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder do Espírito Santo, e junto com o pacote, Deus também usa a igreja nos dons espirituais. Nunca foi tão necessário a igreja hoje estar revestida do poder, buscar o poder do alto e também ser usado nos dons espirituais. O problema que acontece, irmão, que algumas pessoas, ao ser usado em dons, elas se autopromovem. Com essa pessoa se titula profeta, que ele parou de frequentar a igreja e as pessoas que vão lá na casa dele para consultar ele. Isso está errado, totalmente errado, irmão. Tá? Totalmente errado. O profeta, ele tem que trabalhar em conjunto com a igreja, ele tem que trabalhar em conjunto com o ministério da igreja. Mas aí ele se acha, né, o melhor de todos, porque Deus está me usando, então eu não preciso ir na igreja mais. Eu não preciso lá mais ouvir as orientações do pastor. Ele passa a apacentar a ele mesmo. Está erradíssimo. Quer um conselho, meu irmão? Sai fora desse tipo de gente, sai fora, tá? Porque a igreja, o ministério da igreja, tem que estar unido para o aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios 4, versículo 11, em diante. O ministério foi dado à igreja, inclusive o de profeta, o de doutor que é ensinador, o de pastor, o de evangelista, todos esses ministérios juntos para o aperfeiçoamento dos santos. O que o camarada faz? Ou a mulher faz? Para de frequentar a igreja e agora quer que as pessoas vão lá para consultar ela. Chega lá, você acha que ela tem profecia para todo dia? De Deus? E ainda fazendo uma coisa errada ainda, tirando as pessoas da igreja? Ela, muitas das vezes, ela vai falar baseado na sua própria emoção. Porque Deus não tem profecia por atacado, tá certo? Deus pode usar uma pessoa? Pode e usa, tem profeta sim, mas desde que a pessoa não se autoproclame, tá bom? O profeta é mero instrumento, como eu sou mero instrumento. Hoje eu sou pastor, amanhã poderei não ser mais, amanhã Deus coloca outra pessoa bem melhor no meu lugar, o meu tempo vai acabar uma hora, tá? E Deus vai usar outra pessoa, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. É assim que nós devemos trabalhar. Somos meros instrumentos na mão do Senhor.
A igreja de Corinto tinha 12 dons. Pastor, mas como é que pode a igreja de Corinto ter dons se lá está uma bagunça naquela igreja? É porque os dons têm que andar em conjunto tem certeza que você falou, com o fruto do Espírito, de Gálatas 5,19 em diante, tá? Então, ou seja, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança, os 9 frutos, os 9 sabores do fruto do Espírito, tem que estar em conjunto com os dons. Quem está tentando ser usado nos dons, mas não tem o fruto, vai dar problema. É problema para ele, problema para a igreja onde é que ele está. Tem que haver fruto do Espírito, irmão. Tem que haver o amor, tem que haver a fidelidade, tem que haver a temperança, tem que haver a benignidade, tem que haver essas coisas. Porque senão fica infrutífero o seu trabalho. O trabalho vai ficar infrutífero. Então nós temos que buscar os dons, mas também nós temos que buscar o fruto do Espírito. Amém, irmãos? É por isso que a igreja de Corinto estava daquele jeito. E é por isso que Deus mandou Paulo escrever aquela carta, inspirou Paulo para escrever aquela carta, para colocar aquela igreja em ordem, e vale para nós também, viu, irmão? Vale para nós também estarmos em ordem com as coisas de Deus. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Coríntios 14, versículo 1. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas, interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja, conforme o ensino apostólico do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, tá vendo? Isto é um dever e um direito nosso de julgar as profecias. Julgue as profecias, como eu já disse. Quarto tópico da nossa lição. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Viu aí? A palavra de Deus nos manda julgar as profecias. 2 Tessalonicenses 5,19. Vou ler aqui para nós. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Tá vendo? Examinai tudo, retende o bem. É um direito seu examinar tudo. Até eu, falando aqui na igreja, eu sempre oriento os irmãos. Observa se o que eu estou falando tem o crivo da palavra de Deus. Viu, irmão? Sempre o ensino que eu dou na igreja, eu mostro os versículos da Bíblia. É lógico, não é palavra só minha. Eu tenho que mostrar a palavra de Deus que está acima de tudo. Então, para mostrar para os irmãos que o que eu estou falando não é coisa tirada de trás da minha orelha. É coisa que está na palavra de Deus. Então, isso é examinar tudo e reter o que é bom, tá certo? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas, tá vendo aí? Quem está profetizando, ele pode estar sujeito a falha. Então, por isso que nós, como crentes, temos que estar examinando a palavra de Deus para ver se a profecia realmente veio de Deus. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, ou seja, se você ficar buscando só profeta e não ligar para a palavra de Deus, não procurar vir para a escola dominical e para os cultos de ensino aprender a palavra do Senhor e não fazer essa leitura bíblica em casa, você ficar só correndo atrás de profeta, o profeta vai falar de coisas que ele já conhece na sua vida, tá certo? O profeta conhece coisas na sua vida, viu? Então tem que tomar cuidado, A minha mãe conta que uma vez foi convidado por uma parente dela para ir numa essas mulheres que olham a mão, tipo uma cigana, esse pessoal que olha a mão para adivinhar o futuro das pessoas ali. É uma prática condenada pela Bíblia também. O que aconteceu? Minha mãe não era crente ainda. A mulher entrou lá e a cigana falou um monte de coisa com ela, fez ela chorar, a mulher saiu, falou, agora é a sua vez. A minha mãe falou, não quero mexer com isso não vou não. Ah, não, entra, vai lá, ela vai falar para você. Não quero não. A mulher insistiu, minha mãe foi. Minha mãe foi e deu a mão para a cigana. E ficou com a boca fechada. A cigana começou a perguntar, minha mãe não falava nada. Nada. Aí a mulher falou assim, mas por que você não quer falar as coisas? A mãe mesmo falou assim, quem tem que falar é você, ué. Não é você que tem que falar? E a minha mãe não falou nada. O que aconteceu? A cigana não falou nada, porque ela pega a coisa da sua boca, viu? Infelizmente, irmão, os profetas que não são de Deus, eles passam a ter conhecimento de fatos e acabam falando coisas que ele já sabe da sua vida, tá? Já sabe que você tem problema com o marido, com a esposa, com o filho, com a finança, com a perseguição no trabalho, e ele acaba profetizando coisas para você que que ele já sabe que você está passando. Então não é de Deus, tá certo? Não é de Deus. O profeta Natã era um profeta que trabalhava na corte de Davi. O profeta Natã era um profeta de Deus. Aprende isso, irmão. Aprende isso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Aprende isso. O Davi chamou o profeta e falou, profeta,
eu quero construir uma casa para o meu Deus, porque eu moro num palácio e o meu Deus ainda, a casa do meu Deus é uma tenda de lona, que era o antigo tabernáculo que Moisés mandou fazer lá no deserto, tá? E aquilo já devia estar desgastado já, né? Aí o profeta falou, rapaz, ó, agora vou trocar minhas palavras, tá, irmão? Ó, faz que Deus é contigo, pode fazer, Deus é contigo e vai te ajudar, e encheu Davi de conversa. Quando Natan saiu da corte de Davi, Deus falou com ele assim, ó, volta lá e desfaz tudo que você fez. Pode voltar lá e desfazer tudo, que não é ele que vai construir, quem vai construir é o filho dele, tá? O Natan, né, humilde que era, agora todo sem jeito, volta lá Davi, ó, um problema aí, rapaz, ó, Deus falou que não é você que vai fazer, não é você. O seu filho vai fazer, você não, tá? Davi também não achou ruim com aquela palavra, mas coube a Davi o encargo de conseguir os donativos para a construção. Ele pediu, o povo doou, irmão, doou para construir o templo, mas quem construiu foi Salomão, o mais majestoso templo que alguém poderia construir, foi construído por Salomão, mas não foi Davi. Então, quer dizer, o Natan, que era um profeta de Deus, acabou errando. Falou por emoções, falou para agradar Davi e tudo mais. Então, isso não desclassifica o Natan. Ele é um profeta de Deus, tá? Mas ele errou. E o profeta pode errar também. Então, nós temos que ter cuidado. Fica com a palavra de Deus. Estou batendo a mão aqui em cima dela, ó. Fica com a palavra de Deus que você não erra, tá, irmão? Não erra. 4. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado até por espíritos malignos, disseminando mentiras, viu aí? Então, já aconteceu o fato de pessoas falarem em nome de Deus, mas estão influenciados por espíritos malignos, totalmente malignos. Toma cuidado com isso, viu, irmão? Toma cuidado com isso. Valoriza a sua Bíblia, valoriza a sua igreja, valoriza o seu pastor, valoriza o seu líder de jovem, valoriza a sua dirigente do ciclo de oração, valoriza o dirigente da sua congregação, valoriza esse pessoal que você conhece. Você sabe onde é que eles moram, como é que eles vivem, se eles são de oração, se não são, você conhece eles, tá certo? Agora, não fica se deixando influenciar por pessoas na internet não, que isso dá muito prejuízo. Ou esses andarilhos aí sem compromisso com Deus. Quinto e último tópico da nossa lição, como devemos julgar as profecias? Examinando as escrituras. Você já percebeu, irmão, que a gente vai e sempre volta para a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia é o nosso manual. Existem várias denominações religiosas aí, que eles têm a Bíblia, mas tem outros livros também escritos pelos fundadores, pela profetisa, pelo não sei mais quem. Sai fora dessa gente, tá? Aqui, ó, nós só temos a Bíblia Sagrada como única, verdadeira, inerrante palavra de Deus. É nela que você encontra quem você é, como você deve viver e para onde você vai, tá certo? Ela é a única que pode dar a palavra final. A única e mais precisa profecia é essa aqui, ó. Não erra jamais, tá? Não erra jamais. Eu te provei hoje, com aquela história do Micaías e o Josias, que a Bíblia é fidedigna. 300 anos separou um dos dois. E Micaías profetizou, ou melhor, o profeta sem nome profetizou, que a Bíblia não deu o nome dele, não Micaías. Micaías era da corte de Josafá, de Acabe. 300 anos depois nasce Josias e cumpriu a profecia daquele profeta jovem que acabou sendo morto pelo leão. Então, a Bíblia é fidedigna. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, Amós 7, 7, 8. A palavra de Deus é perfeita, Salmo 19, versículo 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até mesmo por um anjo do céu, deve ser reprovada e rejeitada, viu? Reprovada e rejeitada. Vamos ler esse texto de Gálatas, que ele é simplesmente fantástico. Olha o que Paulo falou, ó. Paulo falou, Gálatas 1 e versículo 8, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Viu aí? O que Paulo disse? Os irmãos da Galácia, Paulo fundou aquela igreja e depois ficou sabendo que lá estava uma bagunça, lá que tinha passado uns falsos profetas lá, infiltrou heresia lá no meio deles. O que Paulo falou? Peraí, para tudo. Se eu, ou até mesmo um anjo do céu, vos pregar um outro evangelho, além daquilo que eu já anunciei para vocês, vocês consideram isso como anátema, como maldito diante de Deus, tá certo? Não aceita de maneira nenhuma. Ele colocou até ele mesmo nessa condição. Então o verdadeiro obreiro faz isso, tá, irmão? Ele prega a genuína palavra de Deus e adverte os irmãos que ele está ministrando. Falou, se eu pregar algo diferente disso, eu sou heresia, eu sou herético, tá? Sou falso profeta. É o que Paulo disse lá aos irmãos da Galácia. Então a verdade de Deus nunca vai ser mudada. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade nunca vai mudar, ela vai sempre ser verdade. O inimigo tenta fazer com que a mentira vire a verdade, mas ele não vai conseguir, tá? Para quem está buscando a palavra de Deus.
Através do dom de discernimento de espírito. A igreja deve buscar o dom de discernimento, viu, irmão? Busca o dom de discernimento de espírito para que você esteja andando sempre na luz contra essas astúcias do inimigo aí, viu? O dom de discernimento de espírito faz você buscar somente a verdade da palavra de Deus, e se alguém vier com algum ensino errado, você tem também o discernimento para saber que aquela pessoa está com o ensinamento errado, está com o espírito errado na vida dela. São espíritos enganadores. Provar se os espíritos são de Deus. Ou seja, se alguém estiver falando em nome de Deus, ou ele é usado, ele deverá ser usado pelo Espírito de Deus. Se ele não está sendo usado pelo Espírito de Deus, então ele estará sendo usado pelo espírito maligno, usando o nome de Deus. Então, por isso que nós devemos provar se os espíritos são de Deus, tá bom? Qualquer doutrina, ensino ou pessoa que tenta desvirtuar você da verdade, não é de Deus. Nós somos da luz e na luz nós andamos, tá? Então, a noiva conhece a voz do seu noivo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, toma cuidado com isso. A profecia se conhece pelo seu sabor, né? Jó falou isso. Tem também lá o sotaque, né? Cibolete e chibolete. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai comer muito tempo. Vai ficar muito longa a nossa lição. Finalmente, os que são perfeitos têm razão de costume. Têm razão de costume. Em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá certo? O obreiro fiel, o crente fiel, o servo dedicado, ele conhece a verdade e ele não abre mão dela. Hebreus 5,4, viu? E ninguém toma para 5,14, perdão, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, tá bom? Então, quando o crente ele conhece a palavra de Deus, ele não é enganado, viu, irmão? Ele não é enganado. O crente que frequenta os trabalhos de ensino, que prioriza a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus na sua casa, ele é resguardado deste mal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, no poder do santo nome de Jesus. A conclusão eu vou ler aqui, não deixei transcrita, porque ela também é um pouquinho grande, para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá bom? Conclusão. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons são conservados. Tá vendo? Quando as profecias são provadas, prova as profecias, prova se os espíritos são de Deus. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Tá bom? Se alguém te entregar uma profecia, você pode corrigir ela. Falou, irmão, isso não é verdade. Tá? Isso que o senhor está falando aí, infelizmente, comigo não bate. Tá certo? Uma vez eu fui visitar uma igreja, mas a Raquel, meus filhos. Quando chegou lá, veio uma mulher sapateando, pulando no meio de nós, segurando a mão da Raquel e falou com a Raquel que Deus ia dar vitória a ela, porque eu estava fazendo a Raquel sofrer muito. A Raquel sofria comigo. Eu era uma pessoa que provocava muito sofrimento na Raquel. Entendeu? Nós ficamos assim, chocados com aquela situação. Aí notificamos isso ao pastor da igreja, o pastor chamou aquela pessoa e conversou com ela, porque graças a Deus eu tenho 30 anos de casado e eu e a Raquel vivemos maravilhosamente bem. Temos problema com todo casamento, tem, mas vivemos maravilhosamente bem. Jesus está conosco, tá? Não tem nada de promover sofrimento, nada nem dela para mim, nem de mim para ela. Então foi uma falsa profecia. Eu acho que é porque eu tenho uma cara muito fechada, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa amargurada, eu não sou. O meu coração é feliz com Jesus, meu coração é de ouro, só quero servir a Deus e fazer bem às pessoas, tá bom? Quem vê cara não vê coração, diz o ditado. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, tem para nos dar. Então tá aí a nossa lição, irmãos. Provai se os espíritos são de Deus, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, quero orar por você, porque a nossa lição está acabando. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa lição. Peço que abençoe meu irmão, minha irmã, que ouviu agora esta lição. Senhor, dá-lhes discernimento, dá-lhes ajuda, para que eles possam buscar, Senhor, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo, buscar um relacionamento perfeito contigo, para não ser presa fácil contra as astutas ciladas do inimigo. Guarda a tua igreja, reveste ela do poder, é o que nós pedimos no poder do santo nome de Jesus. Até a próxima lição. Temos mais aí algumas lições para finalizar esse trimestre, mais 3 lições, 11, 12, 13, para finalizar esse trimestre. E eu conto com a sua participação em nome de Jesus. Divulga o nosso vídeo, viu, irmão? Divulga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal para que você seja abençoado e outras pessoas também. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.